A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, mais uma vez, estamos transmitindo de fora dos nossos estúdios em Santana de Parnaíba. Estamos em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O tempo não ajuda, mas você vê ao fundo, quando Ubatuba chora com a chuva, e isso está acontecendo agora, mesmo assim a paisagem de Ubatuba é fantástica. Uma dos conjuntos de praias mais bonitos e aprazíveis de todo o Brasil, e nós temos o prazer de estar aqui transmitindo o Jornal do Boris de Ubatuba. Já o fizemos do Canadá, dos Estados Unidos, de São Luís do Paraitinga, várias outras regiões do Brasil, e nos damos a liberdade de movimentar a nossa equipe aonde for necessário, levar aonde for necessário para transmitir o Jornal do Boris. Pena que o tempo, Ubatuba chora, não consiga mostrar toda a pujança. Beleza está aí, mas toda a pujança dessa natureza brasileira, desta cidade, uma natureza colorida, predominante verde, azul, verde do mar, nos dias de sol. E parece que teremos alguns dias ainda de chuvas aqui na região. Mas vamos ao noticiário. Eu vou abrir com o Globo. Todo o noticiário hoje, ou parte mais importante, está aí, está concentrada no presidente Trump. Deu ontem uma longa entrevista, ele mente com maior tranquilidade, faz ameaças e sozinho, um homem, um presidente que, claro, preside a nação mais poderosa econômica e militarmente do mundo, está mudando o panorama deste mundo, mudando para onde ninguém sabe, aparentemente para pior. Na Segunda Guerra Mundial, terminada a Segunda Guerra Mundial, criada a ONU, se imaginou que estávamos, nós da humanidade, estabelecendo um sistema de respeito, de direito internacional, direito à soberania, etc., um mundo pelo menos mais estável. Isso, de vez em quando, era quebrado. Há pouco tempo foi quebrado pela Rússia, que invadiu a Ucrânia por razões territoriais, etc., etc. Mas havia uma certa estabilidade, havia uma busca pelo respeito ao que eu estou chamando de direito internacional. Agora vem o Trump e bagunça tudo isso. É uma bagunça que está levando o planeta, está levando a economia e a política do planeta para lugares inimagináveis. Está aí a manchete do Globo. Europa reage a Trump e trava acordo comercial com os Estados Unidos. O Trump resolveu porque resolveu querer território alheio. Ele quer, porque quer a Groenlândia, que é um território dinamarquês, é uma unidade autônoma, mas pertence à Groenlândia, tem 57 mil habitantes, é uma região gigantesca, quase deserta. Desde a Segunda Guerra Mundial tem uma pequena base norte-americana, dizem que há 150 homens nessa base americana,
uma base que nesse instante, sob o aspecto de força, representa muito pouco ou nada, e, de repente, o presidente americano cisma que quer a Groenlândia. A Dinamarca não quer vender a Groenlândia. Por quê? Primeiro, porque a Groenlândia faz parte da soberania da Dinamarca. Você pode discutir essa soberania, que a Dinamarca chegou até essa região, tomou. Bom, está estabelecido pelo direito internacional, reconhecido pelos demais países do mundo, que a Groenlândia é uma dependência da Dinamarca. Aí vem o senhor Trump, alegando razões de sobrevivência geopolíticas, né? É importante, talvez não seja tão importante como ele apregoa, mas é importante, tem uma série de passagens, redução de caminhos marítimos, etc. Mas, além disso, sabe-se agora, mais recentemente, que a Groenlândia é, eu vou chamar de continente, é quase um continente, um país, né, uma região que tem terras raras, né, com minerais necessários para desenvolvimento militar e científico, tem petróleo, não, pelo menos não se anuncia quanto. Certamente as grandes potências sabem exatamente ou quase exatamente o que tem na Groenlândia. E a Groenlândia, de um território esquecido no mapa, se torna alvo da cobiça dos Estados Unidos. Aí, sem a menor cerimônia, o Trump vai evoluindo na demonstração do seu desejo pela Groenlândia e acaba dizendo, eu quero porque quero, que é uma coisa infantil, né? Aquela criança, eu quero, papai me compra esse brinquedo, quero. Né? Criança que deita no chão e bate os pés, joga a cabeça contra o chão, eu quero porque quero. E isso rompe todo um cabedal de direito internacional, né? De respeito entre as nações, de respeito à soberania, né? E aí ele quer porque quer e cria uma situação realmente grave, porque a Europa, solidária com a Dinamarca, e prevendo que pode ser o próximo lance, prevendo não, porque não dá para prever. Da cabeça do Trump, ninguém consegue prever com exatidão o que ele vai querer. Mas existe uma decisão de brecar esse anseio do Trump de ter em suas mãos a Groenlândia. Ele poderia ter um tratado de defesa com a Dinamarca, enfim, poderia ter o controle como os Estados Unidos sempre fez, uma relação menos escancarada. Não, ele quer porque quer, ele quer integrar, quer juntar ao mapa americano a Groenlândia. E aí ele tem essa reação mundial, já está desencadeada. Alguns países da União Europeia colocaram tropas na região. Tropas, é uma coisa simbólica, não vão enfrentar o poderio americano, mas estão dizendo o seguinte, olha, vamos defender, estamos aqui prontos para defender a soberania, somos contra a invasão, isso ante a fala do presidente americano que promete invadir a Groenlândia. Então, aí começam as reações. Aí você vai ver que você tem reação, ação, ameaça, e vão surgindo várias situações que criam verdadeiros nós políticos difíceis de serem desfeitos. E aí está aqui, americano escala a crise ao ampliar ameaças pela Groenlândia e é rechaçado por líderes mundiais. Aqui tem uma fotografia do Trump, está aqui do lado, e aqui está o presidente Macron da França,
que está com uma irritação, uma inflamação, alguma coisa nos olhos e está de óculos escuros. Ele diz, eu acho que ele devia andar sempre de óculos escuros, ele fica bem melhor. E pode se esconder também, porque ele não está com a popularidade lá no alto, pode se esconder dentro da França, porque ele fica parecendo uma figura de gangster de filme americano. Está interessante o presidente Macron aqui nessa pose. Aí olha o texto do Globo, que reflete mais ou menos o que está acontecendo. Aí, você vai que em Davos hoje está marcada uma fala do Trump. Você imagina o que vai acontecer. Deixa eu ler o texto aqui para você, pelo menos um trechinho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agravou a crise com a Europa ao ampliar as ameaças de uma ação militar para tomar o controle da Groenlândia. Uma interrupçãozinha aqui. Você sabe que nunca na história do mundo moderno houve uma guerra entre dois países democráticos. Houve entre países comunistas, ditaduras contra democracias, mas entre dois países democráticos não. Por quê? Porque as sociedades não querem guerra, os pais não querem mandar os seus filhos para a guerra. Então tem sempre uma mobilização política no seguinte, na busca de concessões mútuas para que não haja guerra. Então, por isso, basicamente, não surgiram as guerras. Essa pode ser a primeira guerra, quer dizer, pelo menos tem uma ameaça. Em publicação nas redes, ele, Trump, exibiu montagens de uma anexação do território e expôs mensagens de líderes europeus. Em reação, o Parlamento Europeu anunciou ter maioria para congelar o acordo comercial assinado em julho com os Estados Unidos, que deu trégua na guerra tarifária trumpista. O francês Emmanuel Macron declarou que o americano quer subordinar a Europa em defesa o quê? Ecoada pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von Leyen. A reação não ficou só na Europa. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse avaliar que o mundo vive uma ruptura. No Brasil, Lula criticou Trump por querer governar o mundo pelo Twitter. O Brasil tem que tomar cuidado porque está numa negociação, né, tarifária. E o pior da história, quer dizer, essa reação do rompimento, da ameaça de rompimento de um acordo comercial Estados Unidos-União Europeia é a reação, porque o Trump está usando as tarifas imaginando que vai obter os seus desejos realizados se impor tarifas graves aos países. Eu não sei se o troco, eu não vi nenhum cálculo, se o troco que os países podem ofertar, podem dar aos americanos, é algo sensível dentro dos Estados Unidos. A impressão que fica para muita gente é que essas traquinagens, a meu ver, não quero dizer irresponsáveis, mas beirando a irresponsabilidade, acabam sendo danosas para os Estados Unidos. Acabam sendo danosas. Aparentemente ele ganha aqui ou ali. Se hoje você suspeita dos Estados Unidos, o Brasil não se sabe. Ele fala bem do Lula, ele começou a falar bem do Lula, disse que teve um encontro de 30 segundos, disse que tinham se estabelecido entre eles uma química maravilhosa. Continuam as tarifas impostas, estão negociando, menos as que não interessavam aos Estados Unidos. Café, carne, tudo isso ele deu uma recuada porque estava prejudicando a imagem dele com o aumento da inflação nos Estados Unidos. Claro, o produto chega com o imposto mais alto, é vendido
de maneira mais cara para o consumidor, e o consumidor reclama, e isso tem reflexo na inflação. Ele percebeu a gravidade disso e recuou. Mas o Brasil está muito distante dos Estados Unidos. Eu lembro sempre disso. Não há embaixador americano no Brasil. Não há. Ele não nomeou até hoje, está fazendo um ano de governo, não nomeou até hoje um embaixador americano no Brasil. Quer dizer, se você tem relações nobres, importantes, né, que contam no comércio mundial e nas relações políticas, no mínimo você tem que ter um embaixador no país. E isso, necas no Brasil. E o nosso chanceler, para obter uma conferência que ele teve outro dia com o secretário de Estado americano, ele sofreu, viu? Teve uma reunião, demorou. Quer dizer, e agora tem esse convite do Trump para essa coisa que é esse conselho de paz para Gaza. Ninguém sabe exatamente o que é. E agora começa a transparecer, ele começa a dizer que é o que todo mundo desconfiava. Você vai juntando em torno de si os países, é uma espécie de ONU, ou um órgão concorrente do Conselho de Segurança da ONU, que ele diz que não funciona e não funciona mesmo, mas sob o comando americano. Eu mando, vocês obedecem, nós firmamos um novo pacto para funcionamento do mundo, sob direção dos Estados Unidos, leia-se Trump. Isso é inimaginável para a Europa, inimaginável. Quer ver? Aqui tem uma entrevista de Stan Rinning, professor da Universidade do Sul da Dinamarca. Aí o texto é: difícil imaginar uma volta à normalidade. Especialista na OTAN diz que uma ação militar dos Estados Unidos na Groenlândia significará o fim da aliança entre americanos e europeus como se conhece hoje, mas adverte que um ponto de não retorno já foi atingido em relação à quebra de confiança. Tudo que eu disse para você sem ter lido, porque é muito evidente tudo isso. Os Estados Unidos terão de escolher, ele afirma, entre buscar segurança com aliados ou às custas deles. Isso está óbvio, e a gente se preocupa porque o mundo ainda é um só. Você não consegue, se você tiver um conflito ou então uma luta comercial, você não escapa. Não, o Brasil não escapa, o Brasil não é uma ilha, não escapa, quer dizer, de alguma maneira seremos atingidos. E o Brasil é um país desprotegido sob o aspecto econômico, conta muito pouco, é 1, pouco do comércio no mundo comercial, né, do planeta, 1, pouco, não é, e militarmente somos zero à esquerda, né? Somos zero à esquerda. Está aí o Brasil que não consegue nem defender a sua soberania interna, dominada pelas gangues do crime organizado, na Amazônia, no país inteiro. E o Lula fica falando em soberania quando não consegue garantir a soberania aqui dentro. A questão da segurança que preocupa eleitoralmente o presidente Lula é muito mais grave do que se propala, porque trechos inteiros do território nacional estão nas mãos das gangues, estão nas mãos do crime organizado, inclusive a Amazônia. E a Amazônia é uma região, não se iluda, é uma região não totalmente explorada. Aí eu vou repetir o que eu disse sobre a Groenlândia. As grandes potências devem saber muito mais do que se sabe, né? Mas a Amazônia, pelo tamanho dela, além da questão do oxigênio, de ser o pulmão do mundo, blá, 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 ainda guarda
possíveis reservas petrolíferas, possíveis reservas de terras raras, alvo de buscas científicas, remédios, etc. É alvo de cobiça internacional. E é um bom pretexto esse. Olha, vocês não estão conseguindo controlar a Amazônia, que está sob o domínio do crime organizado. Eu estou colocando essas questões agora. Vamos ver o que o Trump vai falar. Ele teve um incidente, o avião dele teve que voltar, o avião que estava indo dos Estados Unidos para Davos, na Suíça, teve um problema elétrico. Você vê que até os aviões presidenciais americanos, o Air Force One, tem que encher a boca para falar, o Air Force One, sofreu um problema, teve que voltar, ele teve que trocar de avião, tudo bem. Aí a Vera Magalhães, comentário, vou dar os títulos. Democracia americana se mostra incapaz de conter Trump. A Vera Magalhães, eu não sei o que aconteceu, a TV Cultura não renovou o contrato dela para a apresentação do Roda Viva. Acho que a Vera apresentava muito bem. E eu acho que ela vai fazer falta. Não, ela é pró-Lula. Eu não vi nenhuma tendenciosidade na Vera Magalhães. Eu acho que ela é uma jornalista de fato. Agora, ela não faz concessões. Ela fala o que tem que ser falado. Isso incomoda, viu? E ela, enfim, acaba de ser retirada a forceps da TV Cultura em São Paulo, que, claro, vive de dinheiro público do governo de São Paulo e tem as suas ingerências de caráter político, embora negue isso peremptoriamente. O Hélio Gaspari trata de um assunto, eu não li hoje ainda o Hélio Gaspari, mas eu vou dar o título. Faculdades que formam médicos inaptos são um risco à sociedade. Eu não sei o que ele fala, mas eu já disse e vou repetir. Esse negócio de punir as universidades porque os alunos não conseguem atingir um nível de qualidade, punir, tira vagas, põe vagas, multa, não é a punição necessária, não é a punição que a sociedade espera. Tem que ter coragem, aquilo roxo, e fechar essas faculdades. Você não pode transformar a medicina num fator exclusivamente econômico, uma caixa registradora de dinheiro. Vidas humanas estão em jogo. Um médico incompetente deve ter uma ala enorme dos cemitérios dedicadas ao seu trabalho. Quer dizer, não dá para suportar, tem que fechar, tem que dar um tempo e fechar. E tem que deixar de criar o tempo todo faculdades. Você vai criando faculdades pelo mundo, pelo Brasil, por esse mundão, e as faculdades não têm a menor qualidade, vão formando açougueiros. E olha lá, hein, que açougueiros. Então, eu não li o nosso Hélio Gaspari. A Zena Latif, que é uma economista competentíssima, está aqui. Invasão de competências do Banco Central é retrocesso institucional. O Léo Aversa, homem em silêncio, enigma a ser desvendado. Bom, deixa eu ver o que mais que tem. Tem uma história aqui, que é uma história que se fizesse um filme, iam dizer que era um exagero. Mortes suspeitas no hospital. Polícia apura se há mais vítimas dos enfermeiros presos no Distrito Federal. 13 enfermeiros, 2 moças e um rapaz, enfermeiros que têm o compromisso de cuidar da vida das pessoas, resolveram matar os clientes. Deram injeção de qualquer porcaria, inseticida, não sei o que mais, e matar. Eu quero saber qual a ideia de matar a gente, qual a ideia de uma coisa
inimaginável, né? Porque não estavam ganhando dinheiro. Que história? Não eram parentes, não estavam se vingando, não abrigo, os coitados lá, tentando se tratar com as famílias e tal, vão os enfermeiros e matam essa gente. Então, qual é a ideia? Mais que a execução de um crime, mais que um crime, né? Mais que uma maluquice, que história é essa, né? A gente tem que saber exatamente o que está acontecendo para ver até onde pode chegar a maldade, a crueldade, onde pode chegar o ser humano. Aliás, eu vi uma definição de ser humano outro dia, que eu coloco, para a gente pensar. Por causa dessa história de chamar jogador de futebol de macaco, não sei o que e tal, que é o ser humano, a definição de ser humano, hein? O ser humano é um macaco sem pelos. O ser humano é um macaco sem pelos. Pensa bem, é mesmo. Coitado dos macacos. Mandato tampão para o governo do Rio mobiliza Lula, Flávio, Castro e Paes. Se o governador renunciar para se lançar ao Senado, a LERJ definirá seu sucessor em eleição indireta. Entenda o xadrez das articulações em curso envolvendo o governo federal, a direita e o prefeito do Rio. Eu não sei quantos governadores do Rio já foram presos, mas eu vou devagar. Que mais? Hoje tem muita coisa. Eu estou só no Globo. Vamos para os outros jornais? Vamos ver aqui, o Estadão. Fachin busca apoio a código de conduta e avalia votação com TV. Crise do Master faz chefe do STF abreviar férias e trabalhar por votos. Ele está cumprindo o dever dele ante a história, porque o STF está desmilinguindo a sua imagem, né, com essas histórias todas, e precisa pôr um ponto final em muita coisa. Como é que a mulher de um ministro pode ter um escritório que trabalha por uma entidade que está em questão no STF? Como é que um juiz vai viajar com o advogado principal de uma empresa, de um banco que está sob os olhares dele como relator? Não dá para aguentar, né? Isso repercute muito mal, e um sistema democrático, especialmente uma área de justiça, funciona com credibilidade, com a visão que se tem a respeito disso. Tem outra coisa no campo político, que é um encontro que estava marcado entre o governador Tarcísio de Freitas visitando o Bolsonaro. Aí ele ia visitar, ia conversar, e ele cancelou. Ele cancelou alegando razões de compromissos. Bobagem, não é verdade. Ninguém acredita nisso. Melhor procurar inventar um outro pretexto. O fato é o seguinte: ele é candidato ou a presidente da República ou a ser novamente governador de São Paulo. Ele não sabe qual a decisão que vai tomar. Os políticos em torno de Bolsonaro dizem que esse apoio que o Bolsonaro deu para o seu próprio filho não é definitivo, que pode mudar para outro candidato. Aí o Tarcísio provavelmente o predileto, mas querem do Tarcísio um compromisso de fidelidade. Dizem que ele balança, ele não adere totalmente, ele fica de um lado, fica do outro, e provavelmente dizem que ele ia levar um puxão de orelhas por essa posição pendular em relação ao Bolsonaro. Querem um compromisso dele. E aí, eu não sei exatamente as razões, ele cancelou esse compromisso para o Bolsonaro, que está mofando lá na cadeia. Dizem que ele vai acabar indo para
para uma prisão domiciliar. Às vezes é pior, viu? Às vezes tem domicílios que é melhor ficar na cadeia mesmo. Não falo mais. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Maria Eunice, Adilson Prado, Mariano Adornes, Vicente Tadeu, Carla Boschetti, Cirilo Lopes, Laércio Silva, Maria Gleice, José Fogaça, Salésio Nazário, Cléo Souza, Kleber Vitório de Taubaté, Maitê Dornelas de Belo Horizonte, Hétero Liporace de Itumbiara, Goiás e Gregório Gomes de São Gabriel de Cachoeira. Pronto, chegamos ao final do Jornal do Boris, hoje transmitindo, para quem não ouviu o começo, de Ubatuba. Está aí ainda Ubatuba chorando, chovendo, mas tem uma ameaça aqui de sol, uma esperança, né? Amanhã vamos transmitir daqui também, até porque ninguém é de ferro, né? Bom, muito obrigado por sua atenção e transmitir para você um susto, né? Hoje você olha o noticiário, o que vai acontecer com os meus netos? O que vai acontecer com os meus filhos? Ninguém sabe. Tem um grupo dirigindo o mundo com muitos componentes desse grupo de rara irresponsabilidade. Pessoal, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.